Sejam muito bem-vindas ao podcast Tenho Tanto para Falar. Eu sou Cris Carvalho E eu sou Roberta Florido. e nós estamos sempre por aqui para guiar você na sua transformação pessoal ou profissional. Aqui a gente traz assuntos relevantes para a sua jornada. Pega o seu café, o seu chá ou sua água e vem com a gente. Ai, Cris, e hoje a gente vai conversar com a Simone Marques. Simone é mulher, mãe, jornalista, que vem construindo aí sua caminhada de autodescoberta e buscando cada vez mais entender o contexto em que a gente vive por meio de outras mulheres. Sabe tudo isso que a gente está vivendo? Então, a Simone é minha amiga já há bastante tempo. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece no trabalho e que leva para a vida? Então, a Simone é essa pessoa. Com a gente foi assim, né? A gente tem um grupo de amigas, desde então, que a gente carrega desde lá de trás, e a Si sempre traz pontos de vista muito interessantes quando a gente está falando de questões femininas. Por isso que ela é a nossa convidada de hoje. Mas antes de a gente começar essa conversa, acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco os desafios que se apresentam para nós mulheres. Cris, fala um pouco sobre isso. Vou falar, mas antes, gente, eu quero falar sobre esse grupo, sabe? Esse grupo eu fico morrendo de vontade de participar. Porque a Beta fala, cada assunto que vocês conversam lá, sabe, Cia? Que eu falo assim, ai, eu não estava lá para escutar também, para colocar minhas opiniões, isso tudo. E é um bando de mulher, não é? São três, quatro, sei lá quantas Somos mulheres quatro tem lá. mulheres. Sabe o que é mais legal desse grupo? É que nós Hum. trabalhamos juntas no momento da nossa vida, depois cada uma foi indo para um lugar. E o mais bacana é que nós somos de gerações, assim, nas gerações, né? A gente tem 5 anos de diferença entre cada uma de nós. Começa com a Si, depois vem eu, depois vem a Alê, depois a Bruna. Então, as nossas conversas são sempre muito produtivas no sentido de trazer pontos de vista diferentes. Somos todas de comunicação, 3 jornalistas, uma publicitária, duas hoje morando fora do Brasil, duas no Brasil. Já tivemos um momento que 3 estavam fora do Brasil, cada uma no lugar, e assim no Rio de Janeiro. E acho que a Si tem uma filha já de 20 e poucos anos, eu tenho um filho de 4, a Alê tem uma filha que vai fazer 1 ano e a Bruna teve um filho agora, recém-nascido, que não tem 1 mês. Então, acho que a troca de experiência que a gente tem é sempre muito bacana. E eu gosto muito quando você trouxe isso, porque você já está falando aí do grupo de apoio, né? E da diversidade que acaba tendo, por mais que sejam quatro mulheres da área de comunicação, jornalismo, da área de humanas, mas mesmo assim são pontos de vista diferentes. Cada um está num momento diferente. E a gente está falando muito de igualdade de gênero. Faz parte da agenda da ONU de 2030, não é, Beta? Que Isso. fala muito dessa igualdade de gênero, principalmente a ODS 5, que fala das mulheres, da gente empoderar as mulheres e as meninas nesse mundo que a gente está. Então, e nos últimos tempos, a gente teve aí vários acontecimentos no Brasil que levantou mais ainda essa discussão sobre qual é o ponto de vista masculino, qual o ponto de vista feminino, o quão é estrutural a nossa situação, a situação das mulheres no mundo, porque não é uma coisa só Brasil, só a gente que está aqui em Portugal, não, é global. Isso está sendo discutido no mundo inteiro. E eu e a Beta, a gente trabalha exatamente nesse ponto. E o nosso trabalho é ajudar essas mulheres a serem mais donas e mais conscientes da sua vida, do que elas querem. E também reparar, Beta, porque o que a gente vê, o que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar o podcast, é que a gente, né, alguns anos atrás, a gente nem conseguia enxergar que isso era um problema estrutural. Né? As mulheres sempre foram culpadas por tudo que acontece com a gente, né? Nós sempre fomos culpadas por tudo que acontece para a gente. A gente estava aqui falando, a mulher precisa escolher bem o seu namorado, a mulher é que tem o dedo podre. Eu acho Tudo é que culpa da nós mulher. somos culpabilizadas, né?
A responsabilidade é sempre da mulher. Quando a gente vê o caso da Isa e outros casos, né, que tiveram repercussão, até, né, grande repercussão, você vê nos comentários, no que aparece, né, hoje com as redes sociais, isso é tudo muito mais amplificado, sempre entendem que a mulher poderia ter feito algo diferente. É muito difícil olhar o quanto o homem também deve ser responsável por isso, deve ser responsabilizado por uma determinada atitude, né? Não é só a mulher. Sim, só que aí a gente já está falando muito, né, Beata? É. Agora eu quero chamar aqui para a roda Cia. Eu já posso te chamar de Si, né? Que a gente já se conhece. Então, Si, vem para cá e fala um pouquinho quem é a Simone Marques por Simone Marques. Oi, meninas. Bom dia, Cris. Bom dia, Beta. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Isso para mim é um feito, eu estar aqui de frente para as câmeras, conversando. Não porque eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas porque eu sou extremamente tímida. A gente estava conversando antes, né, de começar, assim, minha vida inteira eu trabalhei com comunicação e sempre colocando os outros na frente das câmeras, né? Ou, enfim, se não fosse câmera, que fosse uma reportagem, né, escrita, falada. Mas agora eu estou do outro lado do balcão e estou vendo como é difícil, né, a gente se expor a nossa imagem, expor a nossa vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe que, enfim, ainda mais hoje em dia, a gente tem aí um alcance, né? Uma capilaridade de vídeos e postagens, né? Que muitas vezes até ultrapassa o que a gente sequer imagina, né? Então, está sendo muito bom estar aqui com vocês, só vocês mesmos, para me fazerem estar aqui de frente para as câmeras. E fiquei muito honrada com o convite de vocês, né? Porque surgiu de um bate-papo no nosso lá grupinho, né? Como você falou. E é bem interessante isso, porque já entrando um pouco no tema, eu estava tentando aqui localizar no tempo, né? Quando que eu comecei a ter esse olhar e essa curiosidade, essa vontade, né? De entender mais, né? As questões femininas, né? Porque assim, eu estava até voltando muito no tempo, meus 20 e poucos anos e tal. E as revistas que eu consumia eram aquelas revistas que tinham receita para emagrecer, que eram revistas que tinham receitas para pele, né? Qual produto você usar para celulite, né? Para combater a celulite e tal. E mesmo as revistas, né? Não vou citar nomes aqui, mas mesmo as revistas que tinham pautas mais elaboradas, né? Que saíam um pouco daquele senso comum, ainda eram sobre relacionamento, desafios, maternidade, né? Como se a mulher só existisse para isso, né? Ela só se preocupasse ou com os filhos, se tiver filhos, ou com a aparência, né? E a gente sabe que a gente é muito mais do que isso, né? E é incrível como até hoje, 2021, a gente tem que falar o óbvio, né? Inclusive para outros 2024, mesmos. 2024. E, gente, de onde eu tirei 2021? Nossa. Mas é do século XXI, provavelmente isso, Ah, é século verdade. Eu XXI. juntei as duas coisas, é. Não, você foi falando agora de revista, só fazendo aqui um parêntese, assim. Você foi falando de revista e eu fui recriando todas as revistas, e as revistas são de acordo com a sua faixa etária, né? Aí eu lembrando lá de cada uma que eu lia, até as adultas, e eu falava, gente, é exatamente isso. Era só isso que tinha, não tinha nenhum assunto relevante, que eu me lembro até que na época que eu era jovem, a gente até falava, porque as reportagens interessantes era da Playboy, porque Mas tinham eu as não lia entrevistas com Playboy. as pessoas, porque as reportagens eram muito boas. Por quê? Porque Era saía uma daquele revista mundo, masculina. claro. Exatamente. E aí, porque as mulheres só queriam saber de emagrecer, de como atingir o orgasmo para pegar, né, para poder né, para poder seduzir o homem, não sei o que, não sei o que. Enquanto que a Playboy tinha as entrevistas interessantes com as pessoas mais famosas que você queria saber, não sei o que. Enfim, só um parênteses aqui, tá? Não, é histórico, né? É histórico.
E aí, assim, a gente está no século XXI, né, em 2024, a gente está aqui tendo que falar o óbvio, né? Inclusive para outras mulheres, né? E, e eu fui tentando resgatar em mim, até por uma provocação que vocês fizeram, né? A provocação barra pergunta, quando é que começou meu interesse? Eu fui tentando localizar, e aí eu fui voltando lá atrás com as revistas, e eu vi que eu acho que foi muito assim, com a era das redes sociais, né? Que a gente passou a ter acesso a muita informação, né? Eu sou jornalista, mas isso é verdade, né? Antigamente a gente só lia o que a imprensa publicava, a gente ficava restrito a isso. E hoje em dia a gente tem acesso, né, a muita coisa. Tem o lado bom, tem o lado ruim. O lado bom é que a gente tem acesso a muito conteúdo relevante, o lado ruim é que tem muita fake news, né? E pessoas que acreditam em fake news, né? Porque acho que mentira deve ter, enfim, geração espontânea junto praticamente com a raça humana, né? Então, eu fiquei tentando localizar, e aí eu acho que, assim, para dar um marco, assim, mais histórico, digamos assim, na minha vida, foi quando eu, em 2021, comecei a fazer uma pós em Ciências Humanas, que é de História, Filosofia e Sociologia. E aí, eu saí da minha zona de conforto, né? Enfim, da comunicação, fui estudar uma coisa completamente diferente. E isso abriu minha cabeça, assim, foi uma chavezinha que fez assim, sabe? Deu um clique que destravou uma mindset que eu tinha. E aí, quando você destrava, você começa a perceber um monte de coisa que você não percebia, né? E aquilo salta os seus olhos, assim, fica muito gritante, porque na verdade o que é a realidade? A realidade é o que a gente enxerga, né? Então, assim, eu vou ter a minha realidade vai ser moldada de acordo com os meus valores, os meus interesses, né? O quanto eu consigo aprender dessa realidade, o que eu não consegui, eu não vou ver, né? Eu lembro que eu tinha assim uma mania quando eu era mais nova, bem mais nova, que era assim, ficar brincando assim, quando meu pai saía de carro, a gente saía, eu pensei assim, vamos carro vermelho. Quantos carros vermelhos eu vi? Só de pensar no carro vermelho, eu vi um monte, né? E aí você começa a perceber porque você tem interesse naquilo. Então não é que o carro vermelho não estivesse ali, mas ele não era a minha referência de interesse, não era meu objetivo, então eu não prestava atenção naquilo. Então, acho que foi a partir dessa pós que eu comecei a estudar, né, principalmente assim, a história das coisas, como a gente foi chegando até aqui, né, que eu comecei a ver a vida, né, de uma forma completamente diferente. E eu falo isso porque eu acho que não é vergonhoso, eu acho que pode ser didático, né? Eu era aquela que até pouco tempo atrás achava que feminismo era coisa de mulher que não tinha o que fazer, sabe? Que não queria depilar a axila, aquela visão Aquele maniqueísta, estereótipo, né, que o todo mundo colocou nas estereótipo, né? mulheres. A visão bem patriarcal. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade para entender o que era o patriarcado. E eu ainda estou no processo de aprender o que é. Porque cada vez você vai, porque são tantas camadas, e cada vez você vai, como num jogo, né? Passando e É. aprofundando mais isso. E são muitas camadas que estão muito cristalizadas dentro da gente como verdade. Exatamente. E Exatamente. até nessas situações que aparecem na mídia, né? Porque, por exemplo, teve a Isa. Só que além da Isa, tem uma outra mulher envolvida, né? Por Sim, exemplo, se você não tomar cuidado, você acaba também colocando a culpa na outra. Não tô, eu tô aqui isenta se é verdade, mas o que eu tô falando é que a gente acaba falando, mas também, e é sempre o mais também é para outra mulher. Então são muitas camadas que a gente vai se desconstruindo e aquela frase bíblica, eu acho, né, que é uma das mais importantes, é orar e vigiar.
porque você, por mais que você esteja expandindo a consciência em relação ao feminismo, a gente pode sempre cair no que a gente está acostumado e foi criado e cristalizado. Desculpa, Simone, eu só entrei Não, aqui. Nada, e imagina. acho que Implementou. uma coisa que vale pontuar também, que Simone pode falar sobre isso, é que o feminismo é o contrário do machismo, né? Acho que isso é um aprendizado grande que a gente tem. Exatamente. Não é você, não é a clube da Luluzinha e do Bolinha, né? Bolinha, né, gente? Eu nem lembro mais. Bolinha, bolinha. Era É, bolinha. agora eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? É É. você lutar para ter direitos iguais, né? O machismo, ele é negativo, mas o feminismo não é. E aí, isso está tão enraizado na gente, isso está tão no nosso sangue, que as próprias mulheres criticam outras mulheres, né, por serem feministas. Eu era uma dessas mulheres que criticava, porque eu era ignorante, no sentido de ignorar o que era aquilo, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender como eu parei para enxergar, né, a lógica que está por trás da sociedade, e aí não é só a questão feminina, é a questão do racismo, né, é o preconceito contra a orientação sexual de outras pessoas, né? Aí você começa, tipo assim, você troca as suas lentes, né? Você assistia com óculos a realidade, aí você coloca um outro óculos, né? E você passa a ver, você passa a enxergar. E aquela história, ninguém desvê, né, gente? Então, assim, Não. não dá para deixar de ver o que era óbvio, que saltava aos olhos, mas é o status quo, né? É o que a gente vive. Então, é um processo que acaba sendo muito individual. Você vê, ninguém foi bater na minha porta. Deixa eu te ensinar aqui o que que é. Eu, por acaso, resolvi estudar e aí tive acesso. Então, assim, eu venci a minha vergonha, o meu constrangimento de estar falando, porque isso pode até partir de alguns homens que são desconstruídos, né, que são feministas, que a gente sabe que tem, mas eu acho que, assim, como mulher, eu tenho a obrigação, já que agora eu enxergo dessa forma, de vir aqui falar, dar meu depoimento, meu humilde depoimento, para que talvez alguém que esteja assistindo, uma outra mulher, pare e pense, porque eu não sou especialista no assunto, eu não sou professora, né? Eu não sou militante, mas eu já estou construindo uma visão diferente. E isso talvez possa inspirar outras mulheres. E se uma mulher for tocada pela nossa conversa de hoje, isso significa que ela já vai ter ali um deslocamento um pouco dessa visão, e aí ela pode deslocar a visão de uma outra pessoa, e assim a gente vai construindo. Então, assim, eu acho que isso também cruza com uma ideia que eu acho que a gente agora está resgatando, né? E eu vejo isso cada vez mais, é que assim, as mulheres, eu tenho cada vez mais consciência disso, elas se curam no coletivo também, né? Eu acho que a cura feminina, seja para qualquer coisa no coletivo, ela tem muito poder, né? E eu acho que os homens sabem desse poder. Talvez por isso eles façam com que a gente esteja sempre tão na disputa uma com a outra, né? Deslocando os assuntos que realmente são importantes para aqueles que não são, como aparência, o que você vai fazer da sua vida, né? Sexual, enfim. Porque a gente fica ali olhando para a superfície, mas tem tanta coisa que se a gente parasse, a gente se unisse como feminino, né? E aí eu não coloco só mulheres cis, né? Que foi outra coisa que eu fui aprender agora, há pouco tempo. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E hoje você vai, sei lá, você vai preencher o formulário de uma vaga no LinkedIn. Hoje já te perguntam sua orientação sexual, se você, qual é o seu gênero, né? Coisa que eu pensava um tempo atrás, né? Aí eu já pensei assim, nossa, isso é tão invasivo, mas tem lá a opção, não quero responder, né? Mas eu acho que é por que está acontecendo isso? Porque as empresas estão cada vez mais sendo cobradas pela diversidade. Então é importante também você ter um balanceamento ali das coisas, né? Um equilíbrio das coisas,
para que não fique só homens heterotops, né, como eu costumo falar, e mulheres cisgênero, né? E aí eu acho que tem uma questão também que, assim como a gente foi ensinado, né, como menina, depois adolescente, jovem mulher, mulher madura e tal, a jogar esse jogo, né, que são regras, assim, subliminares, né? A coisa às vezes grita e o que grita a gente, né, se rebela, mas na maior parte das vezes é tudo muito subliminar, né? Você tem que ler nas entrelinhas que isso aqui não é igual, que isso aqui não é igualitário, que não existe equidade, que tem uma diferença de julgamento, tem uma diferença de peso, né? Eu acredito que muitos homens também não estão passando fome, para homem nenhum, fazendo aqui o meu disclaimer. Mas muitos homens não se dão conta do privilégio que têm, porque não foi dito a eles assim, não sentou, né? Não senta assim com uma menina e um menino e fala assim, olha só, você vai servir a ele, tá? E você vai ser o rei, você vai ter privilégios, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não é assim que é feito. É de uma forma perversa, porque sabe aquela coisa do sapo que está na panela e não percebe que está sendo cozinhado, né? Cozido? Você não coloca a temperatura logo quente, porque senão ele vai pular da panela. Você vai esquentando aos pouquinhos. E quando ele se dá conta, não tem mais como ele sair, não tem mais como ele reagir. E o pior passa a ser orgânico. É tão perverso que é Exatamente. orgânico, porque vai crescendo com a gente. A E gente uma vai passando cresce para a outra, e né? uma vai passando. E as mulheres vão passando para as mulheres. Ah, é assim, tem que ser assim. E pronto, aquele negócio das mulheres sempre cansadas. Eu agora na minha cabeça foi falando que vai passando uma para as outras. Por exemplo, a minha família, as mulheres, em nenhuma festa, e elas nunca sentaram. Nem a minha mãe, nem minha avó, nem minha tia, nem minhas primas, tias. Aqui. Ninguém nunca sentou. Tava todo mundo na cozinha, tava todo mundo servindo, tava todo mundo vendo. E os homens, gente, são coisas pequenas, né? Como aquela pergunta: cadê as vovós que jogam dama nas praças? Não existe vovós. Só tem os aposentados, só os avós. Cadê as avós? O que você falou, se me trouxe muito, me remeteu a lembrança da minha mãe, quando eu era criança, falar para mim: não senta assim, senta assado, criança não senta de perna aberta, senta de perna fechada. E eu levei isso para minha vida, eu trouxe isso. Minha mãe não teve filhos homens, né? Ela só teve eu e minha irmã. Eu não sei se ela falaria assim com filho homem, ela teria outras coisas, porque minha mãe é uma pessoa muito certinha e tal, provavelmente veio da criação dela, e ela passou isso pra gente, e eu já me peguei falando isso para minha sobrinha, que hoje ela tem 12 anos, e para minha enteada, que tem a mesma idade. Hoje eu me controlo para não falar mais isso, mas eu já falei. E eu nunca falei isso, nunca pensei em falar isso com meu filho. Eu falo assim, vai ficar pulando no sofá. E aí, assim, é realmente esse trabalho que a gente tem que ter de o tempo todo também se policiar, né? Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando porque é uma menina? Eu falaria a mesma coisa para um menino, né? Então, tipo, eu tento aqui em casa ensinar coisas, só tenho filho homem, né? Para quem não me conhece, eu tento aqui em casa ensinar coisas, deixar o Teodoro fazer coisas que ele tem que aprender da autonomia, não só da autonomia dele, mas também do coletivo, ele ser autônomo no coletivo. Então, outro dia ensinei ele falou que queria aprender a pendurar roupa. Ele me viu tirando a roupa da máquina, falou: mãe, quero te ajudar. Foi lá e pendurou as roupinhas. Ele gosta, toda vez que ele me vê pegando alguma coisa para limpar, ele quer limpar também. Ele agora, ontem ele abriu a geladeira, ele gosta de tomate cereja, ele viu lá a caixinha com tomatinho cereja e falou: mamãe, eu quero lavar os tomates. Ele tem 4 anos. Então, a partir do momento que a gente já começa, eu acho, né? Eu imagino, eu fico até pensando, cara, eu espero estar fazendo um trabalho certo, porque eu preciso criar um menino feminista. Tem até livro, já tem até livro sobre isso, né? Que acho que faz parte de nós, mães de menino, a Cris também tem um menino, também ensinar nossos filhos nesse. Então, a gente tem que se desconstruir para construir uma nova realidade, né? Exatamente. E aí até se trouxe esse ponto, né, do que o seu filho vem te trazendo, que não é só, é uma troca, né?
Você vê, ele mesmo com 4 anos, ele está te trazendo coisas que estão fazendo você desconstruir internamente muita visão que você tinha que foi herdada, né? E que foi herdada da sua mãe, que foi herdada da mãe dela, enfim, a gente vai parar lá em Adão e Eva, né? Se a gente for nesse fio condutor ao contrário, né? Mas um dos pontos também que me fez desconstruir, mas talvez como não foi assim, um marco, tem uma data, né? Mas que foi acontecendo e que foi me abrindo a cabeça, foi a minha filha, que hoje tem 21 anos, e a geração dela, eu já nem sei mais, gente, eu acho que é Z, Ela tá né? na Z, Porque ela tá na Z, mas eu tenho um sobrinho de 11 e ele não tá na Z, ele tá Não, na ele é alfa. Ele é alta. alfa. Pois é. Que começou a questionar coisas, né? Porque eles têm uma visão de mundo diferente, isso é fato. Eles já vieram assim, graças a Deus, né? Teve alguma mutação genética lá nessa geração que fez com que eles viessem, né, com chip para olhar para questões sociais, ambientais, né, econômicas de uma forma diferente, né? Que ela vinha me trazendo e aí eu ia parando, porque aí não é qualquer um, não é o filho do outro, né? É o nosso. E aí, quando é o nosso, a gente não tem como fingir que não está vendo. Você tem que olhar, você tem que entender, né? O que você vai fazer? Como é que você vai debater com sua filha? Como é que você vai entender? Como é que você vai querer passar determinada coisa que até então eu achava que estava certo, mas quando ela vem com contra-argumento que faz todo sentido. E aí eu penso assim, puxa, por que eu também não fui assim? A minha geração não foi assim. Eu tenho 50 anos e a minha geração, ou pelo menos assim, as pessoas que eu conheço, né? Não posso falar em termos de geração inteira, mas as pessoas que eu conheço, eu sempre fui muito de acatar. Era assim, sabe o filme, né? Não sei, só sei que foi assim, né? Só Então, sei que foi assim. só sei que foi assim. Não sei como é que começou, não sei de onde isso veio, só sei que foi assim. Como é E que aí, é? Obedece. manda quem pode, obedece quem Pode e pode. obedece quem tem juízo. Né? Exatamente. A Né? minha Quantas geração era frases, isso. exatamente, quantas frases, porque eu quero, porque eu sou sua mãe, ou porque eu sou seu pai, você tem que me obedecer. E eu falei isso também, tá, gente? Porque agora, você vê, minha filha tem 21, tadinha. Ela não viveu a desconstrução que está acontecendo também, né? Graças a Deus, na educação dos filhos. Então, eu reproduzi muita coisa com ele. Até que chegou um momento em que ela começou a contra-argumentar. Ela começou a trazer uma visão diferente de vida. Não estou falando nem só de educação, de formação de ser humano, né? De vida. Um olhar diferente da vida. E aí, aquilo foi putz para mim, poderia não ter sido. Acho que aí eu posso também olhar para um lado positivo meu, que, peraí, vou parar e vou ouvir. Eu podia ter simplesmente ignorado, ter sido a ditadora para o resto da vida, mas não. Eu comecei a parar, comecei a ouvir, porque meu pai falava isso, não é uma frase dele, mas ele falava isso. Contra fatos não argumento, gente. Então, quando a pessoa te apresenta fatos, te apresenta um novo olhar, né, que não estava viciado como o meu, aquilo me fez parar e olhar, retornou para mim. E aí eu tive que desconstruir. Algumas coisas fizeram sentido, outras coisas não fizeram sentido, mas eu tive que começar a desconstruir dentro de mim o que eu tinha aprendido. Então foi um choque de gerações, porque de um lado eu tinha minha mãe, não estou falando nem presencialmente, estou falando internamente, né? De um lado eu tinha minha mãe, então eu era filha daquela mãe que herdou aquela educação, e do outro eu era mãe de uma menina, né? Uma Que estava jovem questionando que estava questionando o que eu a aprendi. ancestralidade. Exatamente. E eu fiquei ali no meio daquilo, e aí eu comecei a ver muita coisa de uma forma diferente. Então, não sei precisar com quantos anos exatamente isso aconteceu, mas eu acho que foram coisas que foram acontecendo e que, no meu caso, né, eu tive esses dois inputs, que foi através da maternidade e foi através da educação, né, do estudo, que eu fui procurar estudar. E aquilo assim, eu mirei, não vi e acertei no alvo. Porque quando eu quis estudar, eu nem imaginava que eu fosse entrar nesses temas, sabe?
eu fui assim, de peito aberto, eu queria estudar, eu queria aprender, né, coisas novas. Era algo que estava me interessando e eu fui entrando no mundo. Aí uma coisa puxa a outra, gente. Porque tudo está mais ou menos ali naquela mesma base, né? Que é o racismo, que é o preconceito contra LGBTIA+, né? Contra as mulheres. Eu lembro, assim, a gente falando, porque é tanta coisa, se a gente for parar para pensar, a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vivi até hoje, né? O meu É marido, verdade. ele gosta muito de cozinhar. E eu lembro que teve uma época, acho que era 2017, por aí, que ele fazia comida no final de semana e eu levava para um dos trabalhos que eu tive a comida para comer lá. E quem fazia era ele. E uma amiga minha, não vou citar o nome dela, essa minha amiga e a minha chefe na época ficavam impressionadas, né? Porque assim, eu tinha muita sorte, porque ele era maravilhoso, porque ele fazia comida, porque não sei o quê, olha que cara. Hoje, eu paro e olho e penso assim, gente, ele só é um adulto funcional. Hello? Quer Né? dizer, ele só Ele é um é o adulto que funcional. deveria Não ser. é mais homem, o mais maravilhoso, porque ele fazia comida e eu não era eu que fazia, e eu levava comida. Quantas mulheres não fazem comida e os seus maridos levam lá a marmita para o trabalho e tá tudo bem? Mas E quando ninguém eu fala, ninguém fica impressionado. vira notícia, né? Vira notícia, assim, vai ser Não, e olha endeusado. só, foi Tem legal que você mulheres. trouxe isso. Foi legal que você trouxe isso, porque sabe o que eu ouvia da minha mãe, falando do meu marido? Ela, quando eu tive filho, né, o Matheus, aí a mãe falou assim: minha filha, você tem que agradecer. Você tem que agradecer que o seu marido te ajuda. Oi? Ajuda. O verbo é ajudar. Não, e o filho é dele, e ele é quem tinha mais até sonho de ser pai do que eu. Então, assim, gente, é isso, hello. Só que eu ouvi isso hoje, é o que eu, né, a mesma coisa que você trouxe. Hoje eu falo assim, gente, ele não fez mais do que deveria. É isso. Os dois trabalhavam, né? Os dois tinham que cuidar. Só que muito tempo eu falava assim, gente, eu sou sortuda mesmo, né? E isso foi verdade absoluta dentro de mim durante muitos anos, até a gente começar a ter essa outra lente, a começar a falar sobre o assunto. Poxa, gente, é isso. Ele é só um adulto funcional, como eu sou. É. E aí, o que é o patriarcado? O patriarcado não é um homem que está lá sentado num trono, né? É uma coroa Entidade. É uma dando entidade, né? ordem em todo mundo. O patriarcado é isso. É a gente normalizar, né, o que não é normal. Porque quando a gente fala dos pais, a gente ainda usa essa terminologia. Ah, mas ele te ajuda? Como assim me ajuda? Né? Parece assim, o filho é só de mãe. Eu sempre falei essa frase, filho é de mãe, porque minha mãe falava isso pra mim. E eu passei por uma experiência de separação quando a minha filha tinha 1 ano e 5 meses, e a separação não partiu de mim. E eu vi que filho é de mãe. E eu acho que muitos homens normalizam isso e acabam endossando, né, essa frase que filha é de mãe. Porque não que não aconteça com mães, mas a gente vê mais comumente, né, pais atrelarem a relação com os filhos à relação com as mães. Então, se está casado, às vezes é de um jeito, quando separa é de outro, que foi o caso, né, do pai da Beatriz, quando eu estava casado, ele me ajudava. Ele acordava de madrugada, ele estava trabalhando, mas ele acordava de madrugada, ele era participativo, fazia tudo, assim como eu. Depois que a gente se separou, aí o filho virou só meu, né? Minha filha virou só minha. Ele era o pai do final de semana. Quem se Ele era o preocupou pai com a Disney. educação. Ele era o pai Disney, né? Exatamente, é o que vai me levar no McDonald's, né? É o que, assim, quantas vezes eu já namorando, né, o meu atual marido, que a gente está 17 anos juntos, então ele conheceu a Bia quando ela tinha menos de 4 anos, ela ia fazer 4 anos no mês seguinte.
eu estava no final de semana, que digamos assim, seria meu, e uma vez ele me ligou, porque ela estava passando mal, estava vomitando. E aí ele trouxe ela de volta, a gente levou, né, numa emergência pediátrica, até ali na Lagoa, no Rio de Janeiro, e eu estava por acaso ali na Lagoa, e era um local que o próprio pediatra indicava também, né, em casos assim de urgência. E você acha que depois ela voltou para casa do pai? Não, ela ficou na casa da mamãe, né? E assim, o meu marido sempre foi compreensivo de aceitar, porque eu também sei que muitos homens não aceitam, né, o pacote completo, né? Mas também eu acho que porque desde o início eu sempre coloquei, é isso aqui, é inegociável. Então na minha cabeça nem passava a hipótese de negociar não sermos eu e minha filha, né? A partir daquele momento. Mas é isso, né? A gente vai normalizando as coisas e não tem aquela história, uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Então, assim, isso é uma coisa que foi passando de geração em geração. E a gente não tem mais onde é que começou. Eu, pelo menos, não sei historicamente falar quando é que começou Por isso. Acho que exemplo, sempre foi assim. se a gente quiser dar um retrato do patriarcado hoje, é a gente valorizar, não que eu ache ele nada disso, mas valorizar o Rodrigo Hilbert. Sim, Ele é um homão da porra. Não, ele só é um cara que faz as coisas. E ponto. Agora, valoriza. Não que ele não seja um homão da porra, é bonito, isso tudo. Não estou falando nada disso, mas assim, o patriarcado é isso. É a gente valorizar o cara que faz. O que que destoa, né? Porque ele é, além de bonito, ele é fiel, aparentemente, né? Até onde a gente aparentemente sabe. sim. Ele é bom pai, até onde a gente sabe. É um cara que cozinha, é um cara que faz E coisas faz coisas manuais. Faz coisas manuais. Ele tem essa, né, essa essa habilidade habilidade, manual. né? Ah, Então, nossa. meu E o Deus, cara então se ele é um fez na homão. vida também, né, gente? Vamos combinar que ele se fez ali na vida, ele fez a carreira profissional dele, porque como ator eu nem lembro, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, o Rodrigo Hilbert, só estou Não. falando que assim, esse fator foi tão gritante, né, que óbvio, ele surfou nessa onda, né? Teve programas e tal, não estou dizendo que ele quis deliberadamente vender essa imagem, mas Ele as não pessoas criou essa tinham dele. imagem. Exatamente. Criaram Mas essa é imagem lógico. e ele surfou essa onda, e é isso, né? E eu lembro até que os homens, assim, os réis mortais, digamos assim, falam, porque ele está dificultando a nossa vida, porque aí a régua vai ser muito alta. Porque é isso, né, gente? A gente acaba normalizando, e aí é aquela história, né? Não sou feliz, mas sou casada, mas tenho um marido, né? Como aquela peça, né? Mas se você se separar, os outros também são iguais, você só vai trocar de endereço, né? E aí a gente vai reproduzindo, Melhor ter um marido assim do que não ter nenhum. não vai ter nenhum, né? E a gente vai reproduzindo, vai reproduzindo, vai reproduzindo, vai interiorizando, né? E aí você, em algum momento da sua vida, ou a vida faz você despertar, ou de repente, sei lá, você se cansa disso, porque aí, como foi no meu caso não foi porque eu cansei, foi porque eu entrei no embate de geração. E a geração da minha filha trouxe questões que eu não tinha. E aí eu comecei a olhar. E aí fui olhando e fui entendendo. E hoje eu posso dizer que eu sinto vergonha de ter sido a mulher que falava erroneamente contra o feminismo. E eu penso assim, gente, ainda bem que existiram mulheres, né? Porque hoje é muito mais fácil para a gente estar aqui conversando e falando. Mas pega lá 50 anos atrás, ou até menos do que isso, você ser diferente, você querer trabalhar numa área que é só de homens, né? Como ainda hoje a gente vive isso, né? Até por conta do trabalho, já entrevistei muitas mulheres engenheiras, né? Enfim, na área de tecnologia, que são as tais carreiras STEM, acho que é assim que fala, né? Que é de matemática, ciências, informática, tecnologia, e é minoria. E aí é algo que, assim, você vai ter que enfrentar muita coisa para estar ali. Você tem que gostar muito, porque você não vai ser credibilizada, né? Você pode sofrer assédio, né? Você pode ser mal interpretada,
às vezes as mulheres se endurecem para poder estar ali representando até cargos de liderança, né? Que eu Porque acho senão assim, você pode ser calada, né? Que a gente sabe que exatamente. E aí é uma visão muito distorcida. Eu acho que é um desserviço, né, dessa mulher para outras mulheres, porque aí você não pode estar ali pelo seu feminino, e não estou falando feminino no sentido de vaidade, nada disso, estou falando feminino e masculino, que todo mundo tem dentro de si, a sua né? energia feminina, A sua né? energia feminina, o yin não pode estar aparecendo, tem que ser o yang para você estar ali. Então você está reforçando a ideia de que aquele cargo tem que ser masculino, né? E Você não aí, pode vai. gerir uma equipe a partir do seu feminino, a partir do seu. Eu ouvi, eu ouvi, né? Você tem que ser mais dura. Eu pensava assim, gente, por que eu tenho que ser mais dura? Em que sentido que eu tenho que ser mais dura? Se eu não sou assim. Se eu acho que, até porque eu também tive um pai que, apesar da idade de ser de outra geração, ele era aquariano, então acho que foi isso que fez ele pensar de uma forma diferente, até da minha mãe, né? Em muitas coisas. Então, meu pai nunca se meteu no que a gente ia estudar, nunca se meteu em namorar, em namoro, em casamento, nada, né? Ele dava liberdade para a gente ser o que a gente quisesse ser, né? A única coisa que ele falava para mim e para minha irmã é que a gente tinha que ter um objetivo na vida, senão a gente ia acabar se perdendo e muito em função das coisas que ele viveu na vida. Então, se eu tinha em casa o diálogo, tudo bem que minha mãe era mais ditatorial, mas assim, por parte do meu pai, eu tinha mais o diálogo. Por que que eu tinha que gerir uma equipe de uma forma mais dura? O que que é ser mais dura? É ser mais masculina? É ser mais assertiva? É ser mais impositiva? Né? Por quê? Por que que a mulher não pode, com as suas próprias características, ser uma boa líder? Por quê? E a gente tem um exemplo, e a gente tem um exemplo no Brasil, que é uma líder que está usando o feminino para ser líder de um mercado, um dos mais masculinos, que é o futebol. A Leila do Palmeiras, ela usa 100% o feminino dela. Ela não deixa de ser assertiva, ela não deixa de ser o melhor time, né, que a gente tem hoje no Brasil. Ah, eu vou discordar porque eu sou flamenguista, tá? Então, Não, assim, eu também sou flamenguista. Eu também sou. ah, eu sei, eu tô entendendo. Em termos de Mas vitórias, assim, sabe, de homens já estarem falando nela para estar na CBF depois de toda a vergonha que a gente passou na Copa América. Então, assim, aquele negócio que a mulher precisa estar de terninho, nada contra terninho, quem gosta de usar terninho, usa o seu terninho, mas antigamente a gente, né, você é subia no obrigada, nível, né? você usava terno. E saia jamais. Saia jamais, né? Você passa, a não ser as advogadas que usavam os tailleur, né, tailleur na época, a gente usava terninho. Eu tinha vários, achava o máximo usar terninho. Mas hoje em dia você não precisa mais para você ser uma líder. Ela está ali liderando uma empresa enorme, que é a Crefisa, e eu não tinha ou seja, o mercado 100%. E foi a única que se posicionou Sim. perante os assédios dos homens no futebol. Ela foi a única, porque os homens não se pronunciaram. E ela se pronunciou. Então, ela está usando o feminino dela, está no mercado. Então, é exatamente isso. Sim. Por que a gente precisa é, acabar com o nosso feminino? A gente precisa ser masculino para ser uma boa líder? Por quê? Não, eu acho que Senão o mundo estava ótimo, né? O mundo estaria ótimo, as empresas todas maravilhosas. E não é bem Talvez, assim, o capitalismo. talvez a gente precise, e aí eu retomo uma fala da Si, que foi a questão da cura, né? Talvez a gente precise de mais mulheres ocupando espaço para curar o mundo que está tão doentio em todos os sentidos, em questões climáticas, nas questões das relações. Então, acho que se a gente conseguir, e eu acho que o que a gente está fazendo aqui parece pouco, mas que a Cê também falou do início, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conscientizando outras mulheres e ouvindo as novas gerações e entendendo quem vai ocupando os espaços e aonde com quem a gente pode trocar para também chegar.
para promover essa cura. Né? E falando de lideranças, quando você vê eu não vou lembrar o nome dela agora, que foi presidente, primeira-ministra da Nova Zelândia, que teve toda uma forma diferente de administrar, talvez a gente precise de mais mulheres ocupando espaços, talvez não, né? Eu acho que a gente precisa de mais mulheres ocupando os espaços de poder, tendo voz para curar esse mundo que está doente. Mas olha só, Curar Beto, esse você está mundo. falando uma coisa que já é dita, que, na verdade, o futuro do planeta, inclusive, vai estar na mão das mulheres, né? Energeticamente falando, espiritualmente falando, se fala muito isso, né? Que a cura vai ser feminina, né? E a gente está com Plutão durante 20 anos. O Plutão vai trazer isso. Em aquário, Ele, não é por cima. em Aquário, exatamente. E vai trazer isso, vai trazer essa mudança de perspectiva. Isso tudo que está acontecendo, Exatamente. isso tudo que está acontecendo, a Isa ter chegado e ter falado. O meu marido perguntou para mim, falou assim, mas pô, ela precisava expor? Eu falei, precisava. A gente precisa parar de passar pano. A gente tem que expor, sim. Por que não vai expor? Não, Porque ia ela ser está exposto de grávida, é a qualquer filha. forma. Porque tem a filha. A filha tem que saber. Ia Me ser exposto de qualquer desculpa. forma. Eu acho que o que ela fez foi se antecipar e dar a versão dela, e eu acho que ela fez muito bem. Foi uma E escolha ela muito está calada. E acertada. ela está aí, ó. Ela falou: eu vou falar agora, pronto, e não vou me meter mais nisso. E foi o que ela fez. E eu Exatamente. gostei muito do que a Si trouxe, porque a Si, o mundo é feminino, mas o mundo também é do feminino que pega. O feminino pega as oportunidades que aparecem, né? A gente é curiosa por nós próprias, né? Essa energia feminina. E a gente vê a oportunidade. O que eu achei lindo na sua história, assim, é que poderia ter tido esse choque de gerações, como a gente vê em empresa, a gente vê nas famílias, e simplesmente você falar, isso aí é coisa desse povo aí, novo, que fica só, né, fazendo, Inventando moda. inventando moda, fica aí na internet vendo essas coisas. Não, você pegou isso como se fosse um presente e abriu. E isso é muito legal. E eu acho que é isso que foi o que você falou. Eu preciso levar isso para as mulheres. Pode ser 1, 10, 100, 1 milhão, mas a gente precisa levar isso, que são oportunidades. Você teve essa oportunidade em casa e abriu o presente, né? Você recebeu o presente, poderia ter deixado fechado, mas você resolveu abrir. E com isso você subiu aqui na escadinha da consciência, né? Você foi para outro nível de consciência. E cada vez que a gente sobe o nível de consciência, a gente vê que está cada vez mais baixo. Né? Que aí a gente fala, tem várias camadas. Você vai subindo, parece que as camadas. Né? Você vai enxergando as camadas. Elas existem, mas você vai enxergando as camadas. Então, foi linda essa costura que você fez. Você fez de um choque de geração, que deve ter sido uma coisa difícil para você, né? Olhar para a sua ancestral, tudo que você aprendeu, desconstruir, porque uma nova pessoa aqui precisava de respostas também, precisava de acolhimento seu, né, para as perguntas. E você conseguiu, dessa crise de, né, essa crise, é uma gestão de crise, Sim. né? Essa gestão de crise que você teve, você começou a ver, mas espera aí, se ela está reclamando isso, tem outras coisas aqui. Você começou a estudar, né? Então não são só mulheres. Então tem um outro aqui, tem os preconceitos todos que a gente vive. A gente está vivendo aqui na Europa, a gente vê muito todos os problemas que tem com imigrantes, entendeu? Porque está tendo muito turismo, todo mundo precisa do turismo, ao mesmo tempo. Como é que qual é a linha disso, né? Os imigrantes chegam, mas chegam também desordenadamente, e aí começa uma xenofobia. Você está vendo tudo sendo questionado O nos que fazer grandes com a grupos. globalização, né? O que fazer com a globalização? Que, Exatamente. no fundo, nós somos pessoas. A gente está aqui, né? Aí já, né, espiritualmente, energeticamente, a gente está aqui para a gente tomar consciência que nós somos os mesmos ectoplasmas, os mesmos. Nós somos os mesmos, né? A gente só está vestido de maneira diferente para a gente poder aprender isso, né? Então foi linda essa costura que você fez, você ter chegado nesse lugar
por uma gestão de crise pessoal, que você poderia ter passado batido e vamos continuar, que é bem mais fácil, né? Se você tivesse pego e falar, não, vou continuar sendo a ditadora, vamos seguir. E não. Então foi lindo demais, assim. Obrigada por toda essa costura que você trouxe aqui. Nossa, eu Nem, adorei. nem pensei, assim, é porque a gente vai vivendo e eu acho que é legal esse tipo de encontro, né, para a gente debater, porque você acaba olhando para si mesmo, né? É muito fácil você olhar para o outro, para a trajetória do outro, você identificar as mudanças do outro, mas assim, pelo menos para mim, parar, olhar para mim, me autoanalisar, né, e ver assim, tava lá pergunta, quando é que você começou a se interessar e tal? E aí eu comecei a pensar, aí eu identifiquei a questão, né, da pós, mas foi antes disso, foi quando ela começou a me trazer as demandas dessa geração dela, que eu comecei, e o que acontece é o seguinte, os meus pais casaram mais velhos. A minha mãe, que até então, né, na minha geração, era a mais velha de todos, ela teve filho, ela teve minha irmã com 34 e eu nasci, ela tinha 36, coisa que hoje em dia é super normal, é uma mulher até jovem tendo filho. Mas isso na época dela, que já era uma coisa que Já fugia, foi disruptivo, né? exatamente, fugia ali do convencional, né? E não tinha isso. Então, é assim, os meus pais eram mais velhos, eram de uma geração, digamos assim, anterior, porque tinha colegas meus ou amigos que tinham pais que casaram com 20 e poucos anos. Então, era outra geração. O meu ainda eram mais velhos, né? E só também quando eu fui me entendendo com gente que eu também, sendo uma geração depois da minha mãe e do meu pai, comecei a questionar determinadas coisas. Então, acho que assim, as gerações elas trazem esses questionamentos que são super válidos e eu acho que são eles que fazem a gente evoluir. Porque se ficasse o mesmo pensamento linear o resto da vida, a gente não tinha dado saltos como a gente está dando hoje. Não Então, existe inovação sem diversidade, né? fazendo link lá com a internet, né, a tecnologia é neutra. A rede social, teoricamente, ela é neutra. Agora, como a gente vai usar, claro, a gente sabe que não é neutro porque tem a questão do algoritmo, mas assim, como a gente vai usar, o que a gente vai seguir, o que a gente vai consumir, é o nosso livre-arbítrio. Então, quando você começa a falar disso, daqui a pouco vai aparecer minhas páginas aqui no Instagram para eu seguir. Aí você Vai ter várias Aí coisas. você vai lendo, aí uma coisa leva a outra, aí você conhece uma outra pessoa, aí você começa a seguir. E é isso, é um puxando o outro, sabe? E eu acho que essa geração da minha filha, e mais ainda, né, do meu sobrinho, que já é a alfa, né, que vocês falaram, não vai ter, talvez, isso aqui é puro achismo, tá? Não li em nenhum lugar. Mas eu acho que essas gerações não para agora, mas para o futuro, elas talvez não tenham essa coisa assim tão marcada do feminino, do masculino, né? Não vão Talvez ter, o né? patriarcado se caia em ruínas aí, porque é mais essa coisa da fluidez, da identidade de gênero, né, da orientação sexual. Então, assim, essa coisa autoimposta, né, que a gente acha que é autoimposta, mas isso foi imposto pelo patriarcado, né, de homem, mulher, o papel do homem, o papel da mulher, o homem que ajuda, né, que na verdade é um adulto funcional, que é um pai, né? Eu acho que isso tende a ir ruindo com essa renovação das gerações que estão chegando com uma cabeça diferente, né? Mas assim, ainda vai levar muito tempo, né? Ainda vai ter muito conflito de gerações, porque eu até estava lendo sobre isso, até inclusive nas empresas, porque você vai ter gente de 60, gente de 50, gente de 40, gente de 30, gente de 20, e todo mundo convivendo na mesma empresa. E aí Todo da mundo. empresa que não tiver isso, ela vai acabar. Porque não dá também para você ter só uma geração. O cara de 20 e pouco, no máximo 30 e poucos anos. Gente, isso não existe. Porque eu já li sobre isso, né? E a gente vê na prática, porque ele pode entender muito tecnicamente. Mas a experiência de vida não tem jeito. Você só aprende na prática. Você só aprende vivendo. E isso eles não têm. Por mais que sejam É, construídos, eles não têm. todo Então, mundo muitas precisa do filhas, repertório, né? Na exatamente.
E E acho a que a gente sabe que muitas crises são resolvidas por experiência de vida. E a E que beleza precisa vir para é gerar. essa união, né? Eu acho que a beleza, como você no seu exemplo com a Bia, né, com a sua filha, teve essa transformação, com certeza você se transformou e ela também. Eu acho que a beleza, inclusive, eu acho que o que acontece no nosso íntimo é o que acontece na sociedade, é o que precisa acontecer. A gente vai viver muitos anos mais. A gente não é igual antigamente com 50 e poucos anos 60, você acabou a sua vida produtiva. Não, a gente vai viver com qualidade mais anos. Então, quanto mais a gente conseguir colocar, né, as pessoas, né, diferentes gerações, para conversar e conviver, para criar coisas, soluções, comportamentos, novos produtos e serviços até para curar essa terra que a gente vive, Tem até melhor, um né? filme, né? O Estagiário, não é? Aquele ator. Tem. Adoro Ai, ele. maravilhoso! Robert De Robert De Niro Niro. e a Robert Anne De Niro. Esse filme é maravilhoso. É Porque maravilhoso, mostra exatamente isso. é exatamente isso, a gente poder. Não, e o mais legal, ainda mostra isso, das gerações, e a pessoa querer poder ser o que ela quer. Ele voltou a ser estagiário, ele estava perdão, entendeu? E não queria no lugar dela, é muito bacana. Gente, a gente já está acabando. Rapidinho, mas só um minuto. Falando em filme, eu acho que vale muito a gente trazer aqui uma referência de cada uma, do que está lendo ou assistindo alguma série que tem a ver com esse tema que a gente está falando aqui. Eu sei que a Cris tem uma que ela Tem trouxe. duas agora. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu espero que não seja a minha, porque eu só tenho uma. Qual é a sua, Simone? Então fala a sua, vamos lá. Tá. Então, é uma série que fala sobre três amigas de colégio. O ponto assim mais forte da série é sobre constelação sistêmica, mas era essa, Não, uma não vi, nova mulher. eu não pensei nela, Uma é nova mulher. maravilhoso. Tá. Que assim, tem algumas coisas que, por desconhecimento meu, né, eu fico estranho um pouco, mas eu acho que assim, independente disso, ela fala sobre três visões diferentes, né, do feminino, como essas mulheres vivem as suas relações, né, amorosas, as suas relações com família, enfim, como elas se posicionam no mundo, e tem ali uma questão de empoderamento também, né, muito forte de uma delas, assim, que você vai vendo, principalmente agora na segunda temporada. Então, eu acho que é interessante, porque é uma série gostosa de você ver, e eu acho que assim, ela tem muita mensagem ali por trás, além da constelação sistêmica, que é uma questão familiar, ela tem muita mensagem sobre o feminino. É uma nova mulher, eu vi na Netflix. Maravilhoso, gente. Depois a gente coloca aqui Quero ver o a link. segunda temporada. Eu vi a primeira. Então, vamos ver se... Eu vi a segunda sexta-feira passada, simplesmente, né? Ah, Porta, mas eu não estou trabalhando, então eu vi. É aquela coisa, né? Eu ia fazer uma outra coisa, aí eu estava no Instagram, apareceu que tinha entrado a segunda temporada, eu fui para lá, passei o dia inteiro vendo. Então, assim, eu cheguei à conclusão que eu fiquei mais 8 horas vendo, eu porque não cada vi episódio tem quase uma hora. ainda. Então, Eu ainda assim, Eu não eu vi. ainda não não vi. vou. Mas eu não vejo série por causa disso, entendeu? Porque eu não sei esperar, gente. O meu marido implica comigo que eu falo assim, não, vamos assistir só 10 minutinhos do próximo capítulo, só Eu 10, faço 10 isso também. minutinhos. Isso. Também faço Aí, isso. Gente, aí eu vejo, não Posso existe, falar gente. de uma? Posso falar de uma? Eu vou falar de uma que está top 3 da Netflix brasileira, que eu ainda estou assim, eu ainda não tenho uma opinião formada, eu estou no quarto episódio, mas traz um tema bem, tem um pouco do que a gente falou aqui, de uma forma bem complexa, que é com a Juliana Paz e com o Vladimir Britia, Essa era a minha segunda. que é o Pedaço de Mim, e sem dar spoiler, é um casal, enfim, que tenta engravidar, tem todas essas questões da mulher, do casamento, né, da hora, tipo, tem que engravidar, quer engravidar, e como é que o homem se vê nessa situação, e acontece uma coisa inesperada, tem uma reviravolta que é o fio condutor de toda a história. Assim, é dessas aí que você fica querendo maratonar, ao mesmo tempo dá um incômodo, mas assim, nesses primeiros episódios que eu vi, eu não sei se isso continua, eu vejo muito essa questão ali do homem tentando encontrar o seu lugar numa história que é muito complexa
Eu acho que é ali para os dois lados. É uma série que vale a pena assistir, mas eu estou indo com calma, porque os episódios são muito longos e ela É, dá um negócio. eu tenho, porque trata de dois assuntos que para mim são muito complicados, eu tenho muita dificuldade de ver filmes que tratam desses dois assuntos, né? Um, drogas, eu tenho, não sei por quê, eu acho que eu teria que fazer constelação para saber, mas assim, tem alguma coisa com drogas que me bloqueia um pouco em filme, e tudo, me faz mal no corpo. E o segundo é o fio condutor, né, do acontecido, que é uma história real. Então, assim, também não é spoiler, porque é uma história real. É uma Eu nem história sabia, real, nem sabia É que uma, era uma histó- história. é uma história real. É uma inglesa que engravidou de gêmeos, que sendo eu que já um é de conhecia essa cada pai. história. Um é de cada pai, com diferença de 5 dias, mais ou menos. Porque ela E ela estava. sofreu um abuso, né? Então, Me deram o, spoiler, porque falaram que isso estava no É, roteiro. um é fruto de é, abuso, um é fruto de o abuso, um é exatamente. fruto de abuso. É muito angustiante, é muito Então é angustiante. muito angustiante. Eu parei. Quando eu estava vendo que ia ter o abuso, eu parei porque isso eu vejo assim, para mim é difícil assistir esses momentos, mas era um que eu ia trazer porque trata isso. E no primeiro capítulo, quando ela descobre a traição do marido, qual é a primeira coisa que o marido fala? Também você fica tentando engravidar, a culpa é sua. Ele coloca a culpa na hora dele ter traído, É surreal. entendeu? Então é surreal. E o Brit está maravilhoso nesse primeiro capítulo. Ela nem se fala, também está ótimo. Mas é muito angustiante, porque foi exatamente o que a gente estava falando aqui. A primeira reação dele é culpar, entendeu? Da traição dele. Então, assim, não faz o mínimo sentido. É a história do dedo podre, né, gente? É o dedo podre. E, bom, a minha é super leve, gente, maravilhosa, mas é porque me tocou muito, que é Bridgerton, a última temporada, que a última temporada é da jornalista, da escritora, né, que conta a história toda, que é quem faz o folhetim de fofocas da, delas, né? Então tem dois momentos que são muito importantes. Ela pergunta para a mãe, mãe, mas e os meus sonhos? Que elas estão numa conversa sobre casamento. Mãe olha para ela, mas sim, mas que sonhos, minha filha? Você tem que dar graças a Deus que você tem um marido, que tem uma pessoa que quer casar com você, que tem uma pessoa que quer casar com você, né? Aí ela fala a frase: as mulheres não têm sonhos, as mulheres têm um marido. E se você fizer bem o seu papel, quem sabe eles conseguem realizar os seus desejos. Aí ela muda, ela não fala dreams, ela não fala sonhos, ela fala desejos, porque sonhos não existiam naquela época. Mas não. Aí, né? Bom, eu vou dar spoiler porque essa já tá velha lá, depois se quiserem ver. Mas assim, aí eu sou rainha dos spoilers. E aí, no final, quando ela fala que ela é a escritora, que ninguém sabia quem era, e que ela fala, ela não tinha noção do poder que ela tinha de ser escritora, porque ela começou a escrever porque ela não era notada, ela era fora do padrão, né? Ela era gordinha, de uma família que não era rica, não era nobre. Então, assim, ela era aquilo que ninguém enxergava ela. Só que ela tinha um poder muito forte, né? E quando ela se tocou do poder que ela tem e o que ela poderia fazer pelas mulheres, ela falou: não vou parar de escrever. Aí ela passa a assinar com o nome dela verdadeiro. Porque ela falou assim: eu tenho que continuar a fazer isso, porque tem muita gente se inspirando em mim, né? Então, são duas coisas. Primeiro, é isso da gente ser podado, né? Os nossos ancestrais foram podados, né? Então, como que a gente hoje, né? É por isso que a gente se sente tão presa para realizar os nossos sonhos. Toda vez que a gente está realizando o sonho, parece que a gente fala assim: não, peraí, eu não mereço, né? Mas isso vem lá de Estou trás. traindo, né, a minha história, né? Eu estou traindo a minha história, estou traindo a minha mãe, entendeu? Sabe? A minha avó e todo mundo que deixou seus sonhos para cuidar da família, cuidar de filhos, enfim, do marido, isso tudo.
E o segundo é como a gente não tem noção do nosso poder. Até a gente aqui repetiu, nós três repetimos isso. Ah, a gente pode estar fazendo aqui um pouquinho. Gente, o que a gente está fazendo não é um pouquinho. Porque uma pessoa é o universo. Uma pessoa, ela tem quantos ancestrais para chegar nela? Sei lá, né? Se você for contar a sua árvore ali, quantos ancestrais você está honrando, né? Por a gente estar tendo essa conversa aqui. São 3 ancestrais, né? Então é tudo isso multiplicado por 3. E quantos a gente vai impactar? Porque uma pessoa são milhões de pessoas, na verdade, que é para frente e para trás. E a gente não tem o poder, a gente não tem noção, eu digo isso por mim, né? Eu não tenho noção do meu poder, né? O meu poder Nem eu, nunca pessoal. tive. Tanto que a gente está o tempo todo aqui falando, não, a gente vai fazer um É. pouquinho. Mas eu parei para pensar assim, poxa, sabe? Tem tanta gente para frente que eu vou ser ancestral das pessoas e tem tantos ancestrais para trás. Não, e se Sem... uma pessoa, né? Se a gente mexer com uma pessoa, qual é a capacidade dessa pessoa? A gente também não sabe. Exatamente. A pessoa pode ser igual a Simone, que vai pegar isso, o insight que ela teve, e vai abrir o presente e vai começar a estudar filosofia, vai começar a estudar, sei lá o quê, filosofia eu coloquei aqui, mas vai começar a estudar e vai impactar não sei quantas pessoas, e daqui a pouco vai virar uma Michelle Obama da vida. Entendeu? A gente não sabe quem a gente está impactando, que vai impactar quem, que vai impactar quem. Então é Maravilhoso, isso, gente. gente. Mas Maravilhoso, tem eu um acho que livro eu viajei. também. Tem a indicação do livro, né? E aí, qual é o Pode livro? falar. Qual o livro que você Eu fiquei indica que eu quero pensando, eu saber? tenho lido muito sobre o poder do agora, essas coisas assim, mas eu acabei de ler um livro da Viola Davis, que é o Em Busca de Mim. É assim que fala, né, gente? Viola Davis, né? Uhum. É. Em Busca de Mim. É, eu confesso que, assim, ele me deu muita angústia no início. Eu sabia muito por alto, assim, de uma entrevista que ela deu, que eu assisti, ela deve ter dado milhões de entrevistas, mas que eu assisti, eu acho que foi com aquela outra jornalista, Oprah. a Oprah. Oprah. Eu acho que foi essa. E tem até essa entrevista, eu acho que em alguma plataforma, não sei se é o Netflix e Eu tal. acho que é o Netflix. Ela Netflix. falou assim, né? Mas assim, eu tinha noção, mas uma coisa é a pessoa falar assim na entrevista e tal, e outra coisa é você ler. Ele, ele é angustiante, sabe? E aí você vê de onde ela veio e onde ela chegou, sabe? Se isso não é um poder feminino, eu não sei o que é. Que ela Entendeu? sobreviveu. Ela sobreviveu, né? Não só sobreviver, na verdade, eu acho que É. ela sobrevivia. A verdade é essa, eu acho que Então, ela ela vivia uma vida, sobreviveu ela sobrevivia. àquela vida. Exatamente. E ela encontrou, né, no teatro, né, nas artes cênicas, assim, um poder de transformação, porque que aquela mulher viveu, meu Deus do céu, assim, ela e a família e outras pessoas, né, que viveram isso também junto com ela, mesmo que não fossem da família, né, mas eu acho que assim, é um poder feminino, né? Mas é um poder também, assim, da cura do feminino, porque você percebe que as irmãs, né? Elas eram assim, agora eu esqueci, não sei se ela tinha mais 3 ou 4 irmãs. Elas formavam um time, né? Então elas se ajudavam, sabe? Então assim, o que elas viviam dentro de casa, o que elas viviam na escola, o que elas viviam da pobreza, né? E assim, condições muito miseráveis, muito, muito, muito miseráveis. Assim, eu não consigo imaginar. Eu tenho horror a rato. Eu acho que foi por isso que foi tão angustiante para mim. Eu tenho horror a rato, sem dar spoiler, mas assim, ela morava numa casa que era infestada de rato, né? Então, assim, só dela ter conseguido sobreviver a isso, né? Assim, furar essa bolha, né? E mesmo aí foram outras bolhas, né? Porque além de ser mulher, ela era pobre, ela era negra, era não, né? Mas eu digo na época, né? Então ela tinha que furar várias bolhas, da pobreza, do preconceito racial, né? Do preconceito de gênero, que nós somos muito privilegiadas, né?
porque a gente não tem Muito. essa interseccionalidade de somos mulheres, nós somos brancas. Então a gente não sabe. Eu uma Tá vez numa, a gente após, está num nível social X, que ela não está, exatamente. né? Uma vez por causa da pós, eu estou estudando sociologia sobre essa questão da Gente, essa palavra é muito difícil, mas eu acho que eu estou falando Interseccionalidade. interseccionalidade, né? Eu fiquei tentando, eu fiz o exercício de tentar ver qual era, assim, o ápice do preconceito. E eu não consegui chegar muito bem, mas assim, eu acho que assim, no Brasil é você ser mulher, você ser negra, você ser pobre, você ser homossexual ou bissexual, enfim, né? Ou você ser trans, né? Você ser do Nordeste, sabe? É muita coisa, assim. Então eu tiro o meu chapéu, porque a gente aqui está falando do preconceito de gênero, né? Mas a Que é gente não um. tem outros preconceitos de raça, de identidade, de gênero, de orientação sexual, de classe social, né? Que, assim, eu até vivo, né? Porque eu sou classe média, acho que nem existe mais classe média aqui no Brasil, mas enfim. Mas eu não tenho dinheiro, não sou rica, não vivo de uma forma abastada. Então ainda tem, né? Mas assim, ela conseguiu furar tudo isso, sabe? Teve que ter muita determinação. Então, assim, e eu acho que ela fez isso tendo muita. Eu posso dizer assim que ela usou muito o poder feminino dela, porque foi ali, né, no coletivo ali, foi as irmãs deram as mãos, né, e se fortaleceram e ela pegou aquele caminho ali e a obstinação dela fez com que ela chegasse, porque além de tudo, ainda tinha uma outra questão. Não era só porque ela era negra, ela era considerada feia. Tem Ah, negras ainda tinha que são isso. É consideradas verdade, bonitas, é verdade. e ela era considerada feia, né? Então, assim, eu acho que esse Em Busca de Mim é um livro assim para você ler e se inspirar, sabe? Porque a gente às vezes acha que a gente não tem força, mas a gente não tem força até a vida te desafiar a viver determinadas coisas, e aí a força brota, né? Você vem eu ia falar útero, mas aí é uma coisa muito cisgênero, né? Então vem lá do âmago, sabe? Vem lá de dentro, assim, E se a aquele... gente puder contar, né, com outras pessoas para dar as mãos para a gente, aí. Com certeza. A Eu acho gente que vai assim, em frente. não tem aquela frase que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, você sozinho você vai chegar mais rápido, alguma coisa assim, mas Se quiser ir outras rápido, vá pessoas você sozinho. chega mais longe, né, gente? É Se isso. quiser ir longe, você tem que ir junto. Gente, Maravilhoso. maravilhoso, sim. Agora meu coração não está batendo forte. Parabéns. Gente, foi Ah, maravilhoso o nosso papo. Muito obrigada, Cia. eu que agradeço, meninas, assim, a Beth Obrigada, Sil. enxergou essa possibilidade que eu não tinha percebido. E eu falei, não, vou. Ela me fez essa provocação. Acho que ela nem botou como uma provocação, mas para mim foi uma provocação. Eu tive que sair minha zona de conforto, de ficar quietinha, né? Eu que não apareço em praticamente nada, não posto nada. Mas eu falei, não, é por uma boa causa. E eu acho que é isso que a gente tem que. E é isso que eu batalho tanto, sabe? Até na vida profissional, assim, aquela causa que faz você levantar da cama, sabe? E dizer assim, não, eu tô aqui, não tô a passeio, né? Eu tô contribuindo de alguma forma. Então, se contribuir com uma pessoa, ou se não contribuir agora, mas se plantar No uma futuro. sementinha, Mas né? você já contribuiu comigo e com a Roberta, né? Exatamente, Então porque já eu tem fiquei arrepiada. duas. Eu Já tem arrepiei vários duas. momentos da sua fala aqui. Ai, que Eu Gostei bom, muito. também. Beta. Eu que tenho a aprender com vocês. Vocês são umas queridas, admiro muito o trabalho de vocês. E eu acho que é isso, assim, duas mulheres potentes que se juntaram, então a potência é em dobro. E eu acho que eu agora que eu fiquei arrepiada e ninguém segura vocês. E eu acho que esse podcast é uma oportunidade, né? Não só para vocês, como para quem está aqui conversando com vocês, porque é dar voz, né? É democratizar, né, o acesso à informação, é você, puxando aí para o lado do jornalismo, é você
dar voz, né, para muita coisa que não é dita, né? Que hoje em dia se fala muito, então a gente também é privilegiado nesse sentido, porque minha mãe não pegou isso, né? É verdade. Enfim, ela não pegou. Então, eu, por mais que esteja aí pegando um outro momento da minha vida, eu ainda estou pegando, né? E quem nascer depois ainda vai ser mais privilegiado ainda, porque vai encontrar um mundo bem melhor. Mas se a gente Eu for olhar também para acredito. trás, a gente também é muito privilegiado, porque as mulheres É. pioneiras sofreram muito, né? E muitas pagaram com a própria vida. Então, hoje a gente só está aqui conversando Que agradavelmente. alguém queimou o sutiã e foi queimado. Exatamente. É isso. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Gente, até o próximo episódio. Sucesso!